Olá, meus amigos e minhas amigas, eu estou de volta para deixar detalhes importantíssimos sobre a Bíblia Sagrada para você e para toda a sua família. Deus, quando toma forma humana, ele come, bebe, dorme. O anjo, quando toma forma humana, ele come, ele bebe, ele dorme, ele vai ao banheiro, fazer o número 1, número 2, número 3. Você tem que entender isto, tem que parar de seguir essa teologia brasileira que às vezes diz que lá no céu não se casa, não se dão em casamento. Irmão, minha irmã, preste atenção, olha para mim. Lá no céu não se casa, nem se dão em casamento. Os anjos no céu são assexuados, não tem sexo. Por que anjo não tem sexo no céu? Porque no céu ele tem um corpo espiritual. Mas quando o anjo desce para a terra, aí ele toma a forma humana. É nesse momento que ele toma a forma humana que ele tem todos os órgãos, inclusive os órgãos genitais, entendeu? E ele consegue gerar sêmen e gerar filhos, entendeu? Só que Deus é totalmente espiritual. E uma parte de Deus estava em Jesus. Eu já expliquei no outro vídeo sobre isso. Deus, ele se transformou em homem, e aí Deus consegue o cromossomos, chamado de sêmen de Deus, e implanta em Maria. Isso está lá no livro de Mateus. O anjo Gabriel falou para Maria: Maria, o Espírito Santo te envolverá e a sombra do Onipotente montará por cima de você, te cobrirá. Cobrir é o quê? Cobrir é o que na Bíblia? Cobrir é ter relação, entendeu? E a sombra do Onipotente, ou seja, Deus na terceira pessoa vai te cobrir, Maria. Isso aqui é um sêmen implantado. Vai te cobrir, a sombra do Onipotente de Deus vai te cobrir. A sombra é Deus na terceira pessoa. Vai te cobrir, vai deitar por cima de você. Aqui foi uma espécie de implantação de sêmen. Deus, na formalidade humana, faz o implante de sêmen em Maria. E desse implante do Deus humano, gera Jesus em Maria. Entendeu? Isso aqui é uma questão hebraica. É claro que possivelmente você pode estar gritando: isto é uma heresia. Deus é espírito. E espírito não tem sêmen. Muito bem, meu irmão. Espírito não tem sêmen. Só que quando Deus toma forma humana, Deus come, Deus toma banho, Deus lava os pés, Deus vai ao banheiro, tá bom? Isso aconteceu lá na casa de Abraão. Quando Deus veio destruir Sodoma e Gomorra, Deus passou na casa de Melquisedeque. Depois Deus foi para a casa de Abraão. Sara matou vários animais, fez comida para Deus. Deus tomou banho. Deus comeu na casa de Abraão. Os dois anjos comeram na casa de Abraão. Depois os dois anjos foram para a casa de Ló, dormir na casa de Ló. Então o anjo dorme. O anjo, quando vem para a terra, ele toma a forma humana. Tem os órgãos completos no corpo deles. E aí ele tem sêmen. E se ele deitar com a mulher, ele vai gerar um filho. Está lá em Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus tomaram a filha dos homens e geraram filhos gigantes e valentes. Está na Bíblia. Só que tem muita gente que faz uma complexidade tão grande com isto, não é verdade? E quando você estuda os originais, você vai entender que realmente Deus, quando toma a forma humana, ele come, bebe, dorme. O anjo, quando toma a forma humana, ele come, ele bebe, ele dorme, ele vai ao banheiro, fazer o número 1, número 2, número 3. Você tem que entender isto, tem que parar de seguir essa teologia brasileira que às vezes diz que lá no céu não se casa, não se dão em casamento. Irmão, minha irmã, preste atenção, olha para mim. Lá no céu não se casa, nem se dão em casamento. Os anjos no céu são assexuados, não tem sexo. Por que anjo não tem sexo no céu? Porque no céu ele tem um corpo espiritual. Mas quando o anjo desce para a terra, aí ele toma a forma humana. É nesse momento que ele toma a forma humana que ele tem todos os órgãos, inclusive os órgãos genitais, entendeu? E ele consegue gerar sêmen e gerar filhos. Na forma humana. Deus também é espírito. João 4:24. Deus é espírito. Está na Bíblia. Mas quando Deus toma a forma humana, ele vai para a casa de Abraão e come, bebe, vai ao banheiro, faz o número 1, número 2. É Deus, o humanizado. Deus metafísico. Ele tem todos esses órgãos humanos que nós temos. E aí Deus consegue criar o sêmen dele, faz o implante de Maria e gera Jesus.
Aí Jesus é uma parte de Deus metafísico, ou um Deus meta-humano, com Maria, um Deus que tomou a forma humana para gerar o sêmen para colocar em Maria. Isso aqui, meu irmão, não é uma heresia. Sabe o que é heresia? É você não entender esses detalhes. É você achar que o corpo de Jesus foi criado. É você achar que Jesus é criado ou formado. Jesus não é criado, Jesus não é formado. Jesus é a geração de Deus. E geração só se cria pelo sêmen. Pronto, e acabou. Jesus é filho de Deus. Até os demônios de Gadará diziam: Jesus, filho do Deus Altíssimo, filho legítimo. Jesus não é filho de Deus de criação. Jesus é filho dos órgãos de Deus. Entendeu? Isso aqui, meu irmão, é só você estudar a Bíblia ou comprar os meus materiais. O livro de Gênesis, a revelação completa, o livro dos sermões. Compre os meus materiais para você aprender esses detalhes e não ficar quebrando a cabeça com essa teologia brasileira que fica dizendo aí que anjo não tem sêmen, e etc, e etc, e etc, enchendo a cabeça, fazendo maior confusão. Tá bom? Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3.
Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. É um livro com mais de 700 páginas, com mais de 1000 pérolas. Exatamente, livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. É um livro muito importante. E o segundo livro que eu vou indicar é o livro A Revelação Completa de Gênesis,
com 715 páginas. Esse livro contém 1000 detalhes, baseado na cultura, no ponto linguístico, idiomático, cultural, na questão da numerologia bíblica, trazendo os detalhes sumerianos e midrashianos, detalhes que a maioria não conhecem. Então, meu amigo e minha amiga, você que é pastor, é pastora, você que é professor de escola dominical, ou você que tem uma escola de faculdade, precisa adquirir esses 2 livros, cada livro com mais de 700 páginas e mais de 1000 pérolas, mais de 1000 detalhes, para você ensinar detalhes que ninguém conhece. Chega, preste atenção, chega de pregar a mesma coisa. Então, às vezes a gente vai na igreja, vai ouvir a mesma mensagem. Eu sei realmente que a palavra de Deus é revigorada. E a Bíblia se explica por si mesma. Isso aí eu já sei. Só que a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo te fará lembrar tudo aquilo que você estudou. Então, você quer ser um bom pregador, uma boa pregadora, alguém para ter um ministério de sucesso? Precisa adquirir o conhecimento. E o conhecimento, meu amigo, extraordinário, está aqui, neste livro. Então adquira imediatamente. Eu vou deixar o número do meu telefone para você me mandar uma mensagem de WhatsApp, tá bom? Ou ligar e adquirir esses materiais na promoção. Lembrando que agora, 2021, eu estou lançando o meu 3º livro, tá bom? No meio do ano, estarei lançando o meu 3º livro. Então, já adquira esses 2 aqui, para quando o 3º livro chegar, você também poder adquirir o 3º livro do pastor Matusalém Especialista, que é o livro ministerial para a formação de obreiros e obreiras. Detalhes em hebraico, aramaico, grego, sumeriano, midrashiano, detalhes que a maioria ainda não conhece. Então, vale a pena adquirir esses detalhes. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos?
Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz?
Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723.